Olá, sejam bem-vindos ao Semente Exata. Eu me chamo Ricardo Coelho e a gente vai falar um pouquinho agora sobre multiplicação e divisão com números como o 10, o 100, o 1000. Isso porque em muitas contas essa divisão e multiplicação por esses números, facilitam muito, tá? A gente consegue agilizar o processo dos cálculos. Não vou entrar muito no termo técnico aqui não, tá? A intenção aqui mais é a gente abordar essa estratégia, tá legal? Por exemplo, vamos fazer a seguinte divisão aqui, ó, 32,2. Vou começar pela multiplicação. Falei divisão, mas eu vou começar pela multiplicação. Vezes 10, tá? Temos aqui 32,2 vezes 10. Sempre que a gente multiplicar o número por 10, a gente vai pensar o seguinte. Vamos identificar onde está a vírgula, tá? Aqui eu peguei como exemplo o número decimal, tá? A vírgula está aqui, não está? Eu estou multiplicando por 10. O 10 é o número formado pelo algarismo 1 e o 0, ou seja, ele tem 1, 0. Então a quantidade de 0 acompanhado do 1 vai determinar quantas casas eu vou andar da esquerda para a direita, no caso da multiplicação. Eu só posso fazer esse procedimento se o número estiver multiplicando por 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Esse número, qualquer número multiplicando por 20, por exemplo, 200, 300, eu não posso fazer esse procedimento, tá? Então vamos lá. Temos aqui, ó, 32,2 vezes 10, o 10 tem um 0, então eu vou pegar essa vírgula e vou andar uma casa para a direita. Então a vírgula vai ficar no final do número. Então esse número, 32,2 vezes 10, é igual a 322, porque a vírgula ficou no final do número. Tá? Ok, um outro exemplo. Vamos pegar um número natural, que a gente fez com o número decimal, né? Por exemplo, 721 vezes 10. Multiplicando por 10, eu vou andar com a vírgula uma casa para a direita. Eu vou deslocar a vírgula uma casa para a direita, da esquerda para a direita. O 721, aonde que está a vírgula? Ele é um número natural, mas eu sei que a vírgula dele está aqui, ó. Isto aqui é igual a isto aqui, ok? Então a vírgula está no final do número. Se a vírgula está no final do número e eu estou multiplicando por 10, então eu vou pegar essa vírgula e vou deslocar ela uma casa para a direita, porque o 10 tem um 0. Ela está aqui, a vírgula está aqui, vou fazer assim com ela, ó. Vou puxar. Como essa casa que eu desloquei para frente, né, da esquerda para a direita, ela está vazia, depois do 1 não tem nenhum algarismo, eu vou preencher com 0, porque a vírgula ficou aqui, depois dessa casa, no final dela, né? Então 721 vezes 10 é igual a 7.210. A vírgula está aqui no final, tá? Ficou assim, ó, 7.210. Isto é igual a 7.210,0, por exemplo. Ou 0, 0, 0. A mesma coisa. Nesse caso. Tá bom? Tá. Agora vamos fazer por 100. É a mesma coisa. Só que por 100, como o 100 tem dois zeros, a gente vai deslocar a vírgula duas casas para a direita. Vamos fazer aqui 2,72 vezes 100. O 100 não tem dois zeros? Então eu vou identificar primeiro onde que está a vírgula e vou deslocar duas casas para a direita. Eu deslocando, eu não vou nem fazer o rascunho aqui não, já deu para vocês pegarem, né? Penso eu. Eu deslocando a vírgula duas casas para a direita, ó, a vírgula está entre o 2 e o 7. Uma casa, duas casas, ela vai vir para o final do número. Então vai ficar 272. Tá bom?
O número natural aqui, vamos pensar no 970 vezes 100. São dois zeros, né? Que tem o número 100. Ou seja, o 1 está acompanhado de dois zeros. Então identifica onde que está a vírgula. Ó, a vírgula está no final do número. Ela está aqui, ó, que é o número natural. Então eu vou deslocar ela duas casas para a direita, porque eu estou multiplicando por 100. Então venho aqui, uma, duas. Puxa a vírgula. E aonde não tem nenhum número, nenhum algarismo, melhor dizendo, eu acrescento zero. Então eu vou copiar o número 970, porque a vírgula está no final dele. E vou acrescentar dois zeros. 1, 2. Por quê? Porque eu desloquei a vírgula duas casas para a direita. A vírgula está aqui no final do número. 97.000. 970 vezes 100. 97.000. 2,72 vezes 100. 272. 721 vezes 10. 7.210. 32,2 vezes 10. 322. Vamos fazer por 1000 agora. Dá para fazer aqui, né? Tem espaço. 13,92 vezes 1000. O 1000 tem 3 zeros após o 1. Então eu vou identificar onde está a vírgula e vou deslocar ela 3 casas para a direita. A vírgula está aqui, ó. 13,92. Eu vou deslocar 1, 2, 3 casas. Puxo a vírgula. Aqui tem um espaço vazio. Acrescento zero. Ficou 13.920. 13.920. Ficou meio torto aí, mas dá para entender, né? Ok. Então estou fazendo cada exemplo com o número decimal e o número natural, tá? Fiz com 10, com 100, agora com 1000. Vamos fazer aqui 17 vezes 1000. 17 vezes 1000. Lembrando que quando nós multiplicamos por 1000, a gente desloca a vírgula 3 casas para a direita, porque a gente tem 3 zeros no 1000. Então a vírgula está aqui, ó, no final do 17. Beleza? Então vou deslocar ela 3 casas para a direita, porque o 1000 tem 3 zeros. A quantidade de zeros, acompanhado do 1, vai determinar quantas casas eu vou deslocar a vírgula para a direita, no caso da multiplicação. 1, 2, 3, puxa a vírgula. Quantas casas estão vazias aqui? 1, 2, 3. Então ficou 17.000. Beleza? Então é isso. Eu vou fazer um outro exemplo aqui agora sobre divisão, tá? Divisão por 10, divisão por 100, divisão por 1000. É a mesma coisa, só que em vez de eu deslocar a vírgula, o raciocínio, né, é o mesmo. Em vez de eu deslocar a vírgula para a direita, eu desloco para a esquerda. É um raciocínio, é o mesmo raciocínio no sentido de somente deslocar a vírgula, tá? Agora eu vou fazer uma conta aqui. Tem espaço aqui, né? Tem aqui, ó. Dá pra fazer aqui, ó. Deixa eu apagar aqui primeiro. Aqui vai ficar claro para vocês. Porque eu estou falando para vocês somente deslocar a vírgula, né? E não fiz nenhum cálculo aqui para provar isso. Então o que eu vou fazer? Vou fazer um cálculo. Vocês podem fazer para o 100 e para o 1000. O raciocínio é o mesmo, tá? Ó, 32,2 vezes 10. Vou fazer essa conta aqui, ó. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 3, 0. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 0 mais 0, 0. 0 mais 2, 2. 0 mais 2, 2. 0 mais 3, 3. A multiplicação é de um número natural para um número decimal. Eu venho no número decimal e vejo quantas casas a vírgula foi deslocada.
da direita para a esquerda. Uma casa, eu vi no resultado, uma casa. Então, 32,2 vezes 10 é igual a 322, tá? A vírgula está aqui no final. Isto aqui é igual a isto aqui. Lembra que eu falei que a vírgula está no final do número natural? Em muitas situações não se usa colocar? É esse caso aqui, tá? Vocês podem fazer essa conta aqui, dessa forma que eu fiz aqui, e vocês vão chegar nesse resultado. Pode fazer por 100, por 1000, é a mesma coisa, tá? Aqui eu só estou comprovando para vocês que o que eu falei sobre deslocar a vírgula está correto. Beleza? Estou provando para vocês. Agora vamos fazer aqui a divisão por 10, a divisão por 100 e a divisão por 1000. Isso ajuda muito, em muitos cálculos de porcentagem, por exemplo, frações, a gente consegue agilizar o cálculo. Vamos fazer a seguinte divisão aqui, ó. 42,2 dividido por 10. Tá. Eu vou representar isso dessa forma aqui, ó. 42,2 dividido ou por 42,2 sobre 10, tá? Está acima de 10. Isso é uma divisão. Eu posso representar assim ou posso representar assim. Tá legal? Eu estou fazendo assim porque eu acho que fica mais tranquilo para visualizar a gente deslocar a vírgula. Olha só, eu vou copiar o número 422 sem a vírgula. E vou pensar o seguinte: toda vez que eu dividir por 10, eu vou deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Lembra que quando a gente multiplicou por 10, a gente deslocou uma casa para a direita, porque o 10 tem um zero? É o mesmo raciocínio na divisão, porém, sentido contrário. Então, dividir por 10, eu identifico onde está a vírgula e desloco uma casa para a esquerda. Ela está aqui, entre os dois, número 2 aqui, ó. Números 2. Desloco uma casa para a esquerda, porque o 10 tem um zero. A quantidade de zero vai determinar quantas casas eu desloco a vírgula. Então, 42,2 dividido por 10 é igual a 4,22. Beleza? Vamos fazer aqui então, agora, divisão com o número natural. 67 dividido por 10. A mesma coisa. A vírgula está aqui, ó, no final do número. 67 dividido por 10. Ela não está aqui? Então eu vou copiar o número, ó, e vou deslocar uma casa para a esquerda. 67 dividido por 10 é igual a 6,7. Aqui mesmo no canal tem várias aulas aí já, né, que eu já postei, que a gente utiliza esse recurso aqui para agilizar os cálculos, tá? Então vamos lá, vamos dividir agora por 100. 47,77 dividido por 100. O 100 não tem dois zeros? Vou fazer assim para ficar bem didático, para vocês visualizarem melhor. O 100 tem dois zeros. Então eu vou identificar onde está a vírgula e vou deslocar duas casas para a esquerda, porque eu estou dividindo. Só que aqui tem um detalhe. Como eu vou deslocar duas casas para a esquerda e essa vírgula vai ficar antes do 4, aí eu vou ter que acrescentar o zero. Vou copiar o número aqui, vou deixar um espaço aqui, porque eu já sei que eu vou ter que colocar o zero antes do 4, ó. 4777. Se eu pegar a vírgula aqui, ó, ela está depois entre esses dois 7 aqui, ó. 7 aqui, ó. Vou deslocar duas casas para a esquerda, porque eu estou dividindo por 100. Uma, duas, coloco a vírgula. Aonde não tem nenhum algarismo, coloco o zero. Ok? Então, essa divisão, 47,77 dividido por 100 é igual a 0,47.
4, 7, 7, 7. Vamos dividir agora um número inteiro. 237 dividido por 100. A mesma coisa, o mesmo raciocínio. 237 sobre 100. A vírgula está no final do número. Eu vou deslocar duas casas para a esquerda. Aqui eu sei que a vírgula vai ficar entre o 2 e o 3. Ó. Então eu vou copiar 237. A vírgula está aqui no final, tá? Então eu vou deslocar duas casas para a esquerda, da direita para a esquerda. Ó. 1, 2. Pronto. 237 dividido por 100 é igual a 2,37. Tá? Vamos dividir por 1000. É a mesma coisa. O raciocínio é o mesmo. Vamos colocar aqui. 89,7 dividido por 1000. Eu vou identificar onde que está a vírgula e vou deslocar 3 casas para a esquerda, da direita para a esquerda, porque eu estou dividindo por 1000. 1000 tem 3 zeros. A quantidade zero que vai determinar quantas casas que eu vou deslocar a vírgula. Então eu vou deslocar aqui, ó, 1, 2, 3. Olha o que vai acontecer aqui. Já vou deixar um espaço que eu já sei que eu vou ter que colocar 2 zeros aqui, ó. Copiar o número 897. Vou deslocar a vírgula 3 casas para a esquerda, ó. Ela está entre o 9 e o 7. 1, 2, 3. Ou seja, eu vou preencher aqui com 0 e vou preencher aqui também com 0. Então 89,7 vezes 1000 é igual a 0,0897. Ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Puxo a vírgula. Preencho esse espaço com 0 e preencho aqui também. Tá? O número inteiro agora por 1000. Vamos fazer 237 dividido por 1000. A vírgula está no final do número, ó, esse número natural. Estou dividindo por 1000, vou deslocar 3 casas para a esquerda. Então se ela está aqui, eu vou deslocar ela 1, 2, 3 casas. Vou colocar a vírgula aqui, ó, antes do 2. Eu vou ter que colocar um 0. Eu vou copiar o número 237. Vou identificar onde está a vírgula e vou deslocar 1, 2, 3 casas. Puxo a vírgula. Eu tenho que pôr 0 aqui antes. 237 dividido por 1000 é igual a 0,237. Ficou meio torto aí, mas dá para entender, né? Ok, gente? Então aqui a gente fez alguns exemplos de multiplicação e divisão por 10, 100 e 1000. Quando acontecer dessas multiplicações ou divisões serem por 100 mil, por exemplo, 1 milhão, a quantidade de zeros que vai determinar quantas casas a gente desloca a vírgula ou para a direita ou para a esquerda. Multiplicou por 10, por 100, por 1000, por 100 mil, desloca a vírgula para a direita. Dividiu por 10, por 100, por 100 mil, 1 milhão, desloca para a esquerda a vírgula. Tá legal? Eu vou fazer outros exemplos, tá? Sobre esse assunto aqui, né? Porque talvez possa surgir dúvidas aí em outras situações, né? Com outros valores, outros números. Aí eu vou fazer também para vocês, tá? Vou colocar aí aula 1, aula 2, aula 3. Beleza? Mas penso que ficou claro aqui, né? Então tá. Obrigado pela atenção de todos, né? Compartilhe as nossas videoaulas para que o conhecimento chegue a todos, né? Para que o conhecimento chegue até todos. E peço também, por favor, que compartilhem em todas as redes sociais que vocês, né, tiverem como
o login que vocês têm, né, a conta que vocês têm nas redes sociais. Deixe um like aí pra gente, marque aí o sininho das notificações e que Deus abençoe a vida de todos nós. Amém.